O próximo palestrante dessa tarde é uma pessoa muito especial para mim, né? Diferente do pastor Daniel, que eu conheço há pouco tempo, o próximo palestrante eu conheço há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu fui professor de escola bíblica dominical dele, irmão. Então, olha, ele hoje já tem 3 filhos. Então, é forte, né? Além de professor de escola bíblica dominical, eu fui padrinho de casamento dele. Então, é forte esse negócio. Já comemos mais de 1 quilo de sal juntos, né? E quando eu o conheci, o meu cabelo era preto, eu não tinha barriga e ele tinha cabelo. Receba com forte aplauso, meu amigo, dirigente da DEVEC Macaé 2, é forte isso, pastor Douglas Coutinho. Ai, Jesus, meu Deus, paz de Cristo, boa tarde, amém? Glória a Deus. Aí fica mais difícil ainda, né, irmãos? Depois de 2 mestres desse, agora com esse histórico aqui, né? Misericórdia, Jesus. Ai de mim que vou perecendo. Eu queria te fazer um pedido. Primeiramente, por favor, se coloca de pé. Você pode se colocar de pé? Isso, fica de pé. Junta as suas 2 mãos na frente, assim, de frente. Torce elas agora contra você. E agora levanta lá em cima. Isso. Gosta lá no teto da igreja. Isso. Amém. Pode parar. Agora cumprimenta aí 3 pessoas que estão perto de você. Isso. Dá uma palavra de bênção aí. Profetiza sobre a vida dele, em nome de Jesus. Isso. Amém? Pode sentar. Isso. Todo mundo já percebeu por que eu fiz isso, né? Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí. Bom, vamos lá, irmãos. Como foi começado aqui, né, a ser dito pelos outros nobres pastores que aqui estiveram, também quero agradecer, tá, a confiança. Pastor Isaías, como eu já disse aqui, né, nosso histórico de vida, né, meu mestre, meu professor, né, homem de Deus que abençoa a minha vida, ainda tem abençoado a minha vida, tem um amor muito grande pela casa dele, pela família dele. Te amo de paixão, tá? Te amo em Cristo, isso é uma benção. Agradecer também aos pastores que aqui estão. É você que veio, que abriu mão de alguma coisa na sua casa, do que você poderia estar fazendo para estar aqui no sábado, ouvindo mais, aprendendo mais. E como foi dito aqui pelo nosso professor, pelo nosso pastor Isaías, aqui o que a gente consegue é fomentar, é incentivar, estimular para que você busque cada vez mais o conhecimento, né? E aproveitando, né, também falando que eu também sou um estudante, tá? Sou um estudante de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, para você também aproveitar a oportunidade que Deus vai nos dando, e você tem uma grande oportunidade aqui. Meus irmãos, o meu maior desafio é o tempo, porque eu escolhi um tema muito grande, um assunto extremamente enorme, né? Mas eu conheço o meu professor, o meu mestre, eu sei como é que ele é exigente com o horário, já está com as plaquinhas dele ali, né? Misericórdia, já até botei um cronômetro aqui para nem olhar para lá, tá? Ore por mim, interceda por mim, preste atenção, e vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos lá. A palestra que nós iremos ver agora, eu intitulei ela, né? Para abrir um caminho histórico aí, até para o que vem depois também. A igreja na história, a gente vai tentar ser assim bem rápido com isso, né? Mas também relevante, tá bom? Aqui quem sou eu, né? Como eu já fui brevemente apresentado, eu sou filho de Deus, servo de Jesus, casado com aquela irmã ali linda, mas ela tem dono, é minha, tá? E eu sou ciumento, sou bravo, tá bom? A pastora Tatiana, pai do Davi, que é o mais velho, do Lucas, que é o que está ali, e da Sarinha também, que é minha princesinha. Como foi dito também, eu sou pastor na DEVEC Macaé 2, eu sou estudante da Faculdade Vitória em Cristo, tá? E se você quiser seguir, né, curtir, dar like, puxa para cima, né? Tá ali também um Instagram, tá bom? Vamos lá. Objetivo. Eu, como também sou um pouco ali da área de ensino, né? Eu quero entender o que eu quero alcançar, né? O que eu quero passar com essa mensagem que vai ser ministrada aqui. E quais são os objetivos? E eu vou listá-los aqui, lógico, né? A gente pode alcançar até mais, e eu creio que seja relevante também. Analisar como o passado moldou o mundo atual, né? Nós não chegamos aqui
no estalar de dedos, não caímos de paraquedas. Reconhecer ciclos, tendências que modam o pensamento da atualidade, entender as raízes de valores, crenças e práticas sociais e mostrar alguns efeitos que impactaram e ainda impactam a igreja do Senhor Jesus, né? E aí, uma breve introdução. Por que é importante a gente conhecer isso? Meus irmãos, nós enfrentamos problema. A igreja do Senhor, ela é perseguida, mas isso não é novo. A igreja do Senhor é perseguida antes até mesmo de ser igreja, porque a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela sempre foi contra uma sociedade que sempre existiu. Onde tem ser humano, tem sociedade, né? E nós sempre estivemos aqui nesse mundo e lutando contra, digamos, a ordem vigente, que preponderante, que está sobre esse mundo, sobre a sociedade. E nós estamos sempre sendo ali, né, remando contra aquela correnteza, né, lutando contra alguns valores que são deturpados, que lutam contra aquilo que é de Deus, que é a vontade de Deus. E isso existe desde que o mundo existe, desde que o homem está aqui, até mesmo antes. O homem foi combatido, né, dessa maneira. Então, a intenção é que a gente consiga entender e enxergar, ver as armadilhas que já foram feitas, algumas que já pegaram em algum momento a igreja, alguns crentes, e para a gente ter o nosso coração blindado, mas também com sabedoria, para a gente poder, né, ainda mais para líderes, que eu também penso assim, para a gente poder entender o que molda a cabeça, não só da gente, porque que a gente às vezes parece que é pré-configurado para pensar de uma maneira, o que já pode até ser esperado de um pensamento de uma certa sociedade, mas isso tudo não é, como eu disse, no estalar de dedos. Tudo isso tem uma história, tudo isso tem um passado, né? Tem um decorrer, tem um storytellingzinho, né, do que está se passando, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, essa imagem, por exemplo. Vocês conseguem ver? E se eu perguntar, aqui existe uma igreja? Vocês conseguem entender que isso aqui pode ser uma igreja? Amém? Pode ser uma igreja, amém? Aí a gente vai lembrar, né, o que seria uma igreja, né? Um grupo de pessoas reunidos, buscando ao Senhor, a sua presença, adorando, louvando. E nós temos ali a figura de um homem, né, que está com a mãozinha para cima, né? A gente, pela imagem, a gente percebe que ele está falando e os outros estão atentos, né? E existe alguém ali sendo impactado, talvez, pela palavra do Senhor, aquela mulher que está com a mão na cabeça, né? Talvez ela esteja sendo ali mais impactada, algum problema está sendo dito acerca da vida dela, mas nós vemos uma igreja. Agora, nessa imagem aqui também, a gente poderia dizer que a gente também vê uma igreja? Sim ou não, irmãos? Sim, nós temos aí também a imagem de uma igreja, né? É a igreja de Jesus. A gente vai falar isso daqui a pouco. Essa igreja fugiu, ela perdeu. Aquela outra igreja que a gente viu, essa aqui, ó, essa anterior, ela lembra muito o molde do que a gente entende da igreja primitiva, né? Um troço mais simples, o povo reunido, não numa igreja, num templo, propriamente dito um templo, né? Talvez numa sinagoga, mas um povo reunido ali. Uma hora eu acerto esse trem aqui. Eu estou apertando para baixo. O negócio é ele ir. Agora, a gente também consegue enxergar uma igreja aí? Sim. Aí, se eu pudesse perguntar, qual seria o tempo dessa igreja? Quais seriam as influências que a sociedade está vivendo para aquela primeira igreja que eu mostrei ser de uma forma, a segunda igreja que eu mostrei ser de uma outra forma, essa igreja que a gente está vendo agora ser de uma outra forma? Será que o que acontece na sociedade impacta o que acontece na igreja? Será que acontece? E essa igreja aí também? Olha só, imagens de, teoricamente, igrejas, nós iremos entender como igrejas, né? Mas agora também é uma imagem bem diferente. E a gente consegue perceber, até pela vestimenta, pela forma que as pessoas estão, que existe algumas discrepâncias, né, de como eles estão ali presentes para poder estarem naquele culto. E essa daí é uma igreja? Olha lá, eu fiz questão de achar uma igreja com parede preta, cheia de luz, né, um painelzão de LED abençoado, que isso é uma bênção, gente, né, vai chegar lá na igreja em nome de Jesus, né? Mas também é uma igreja ou não é uma igreja? Agora, por que durante o tempo essas igrejas foram mudando? Por causa da sociedade onde elas estão inseridas. Então nós devemos entender, né, o que acontece na sociedade, qual é o peso, qual é a pressão que a sociedade exerce sobre a igreja, porque a igreja tem que entender que ela tem que fazer pressão contra,
muitas das coisas que a sociedade tenta impregnar, inclusive a própria igreja, tá bom? Então, esse é basicamente, tá, o que nós iremos ver aqui. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no que seria a igreja primitiva, né? Para a gente ter o que está escrito ali, um ponto de partida para a gente poder entender essa história aqui, tá? Para a gente poder ganhar tempo também. Não dá para ir lá em Adão, em Eva, não dá para a gente seguir nessa linha. Então vamos lá. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja de Atos, amém, irmãos? Características da igreja de Atos. Ela tem algumas características que são fundamentais. Características essas que a gente tem que olhar hoje e a gente tem que enxergar dentro da igreja que nós estamos. Se a gente não enxerga características da igreja de Atos dentro da igreja, né, na qual nós estamos congregando, estamos ali vivendo em comunhão, meus irmãos, essa igreja deixou de ser uma igreja de Cristo, porque o modelo da igreja é o modelo dado pela Sagrada Escritura, pela Bíblia. Não tem como a gente dizer que um outro modelo qualquer que seja, não bíblico, vai dizer como tem que ser, né, um modelo bíblico. Por quê? Porque a nossa essência, ela é Cristo, ela é Jesus, né? Então, características da igreja de Cristo. A nossa igreja, ela tem que ser cristocêntrica. A igreja primitiva era cristocêntrica. O que é isso? Tudo converge em Cristo. A gente entende que a palavra de Deus, que como está ali no segundo tópico, ali embaixo, né? Que a igreja de Cristo ela é fundamentada na palavra. A gente entende que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não só é a palavra de Deus, como ela fala daquilo que é mais importante, que é de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, né? E vai tudo se cumprir, e é por Ele, e é para Ele, por intermédio dEle, tudo foi feito por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito seria sido feito. Por quê? Porque a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, não é isso? Por quê? Porque a igreja de Cristo também, ela é uma igreja espiritual. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja apagada, nem uma igreja morna, né? Então os seus membros, porque a igreja não é o nome da instituição, a igreja é o corpo que a faz igreja. Então são os órgãos, são os organismos, são os membros. Nós somos a igreja de Cristo, né? Então a igreja, ela tem que proporcionar, ela tem que fomentar não só a fundamentação na palavra e o estudo da palavra, mas ela também tem que fomentar e impulsionar para que exista a oração e adoração. E quer ver um negócio interessante? A igreja de Jesus, ela vai entender que cada cristão, ele tem que orar e ele tem que adorar. Então a igreja cristocêntrica, ela entende que a adoração, a oração, né, a súplica, o pedido, o clamor, que só existe um intercessor entre Deus e os homens, que é quem? Que é Cristo Jesus. Então, se nós oramos, se nós louvamos, nós cremos que o Senhor Jesus, Ele é Deus. Repete isso. Jesus é Deus. Se uma igreja alega ser igreja e foge desse princípio, ela deixou de ser uma igreja verdadeiramente, genuinamente cristã. Ela pode ser uma agremiação, uma associação, uma outra religião, até dita talvez, né? Como a gente sabe que tem também cristã, mas ela já perdeu a sua essência, porque a igreja de Cristo, ela é cristocêntrica, e ela vai também estimular a comunhão dos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Nós somos um em Cristo. Eu preciso de você, irmão, e você precisa de mim? Sim ou não, irmão? Sim. Eu gosto de abraçar. Quem já foi abraçado por mim aqui? Dá um glória aí, vai. Eu gosto de abraçar, cumprimentar, abraçar. Mas será que às vezes eu também não preciso de um abraço? Por quê? Porque a igreja ela tem que viver em comunhão. Como foi dito aqui, nós cuidamos uns dos outros, tá bom? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer. Eu não lembro o resto não, mas isso é um corinho. Teve gente olhando para mim assim, eu acho que eu já ouvi, né? Isso não é meu, é sem parar, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Quando? Até o fim. Aí como é que é o resto? Sem parar, sem cessar, sem vacilar, isso aí. Amém. Teve até coreografia lá atrás. Tá? Então é uma necessidade, a comunhão é necessária, tá bom? E aí, como eu tenho dito aqui desde o começo, a gente vai entrar um pouquinho nisso. A igreja tem que entender que nós somos uma
como nosso pastor Silas diz, nós somos uma contracultura à cultura imposta por essa sociedade. Então existem padrões, existem pensamentos, ideologias, entendimentos, que eles não podem entrar na igreja, que eles não podem ocupar os nossos púlpitos, a não ser se nós os estivermos contrariando, a não ser se nós os estivermos denunciando, porque eles não podem tomar como máxima, como algo que seja relevante para mudar e moldar a igreja conforme essas ideologias e pensamentos. E como a gente tem visto e tem combatido e sendo combatido com isso. E alguém pode pensar, isso é novo. Você vai ver que não é novo. A Bíblia mesmo vai dizer, não há nada novo debaixo do céu. O que é, isso já foi. Então, irmãos, em nome de Jesus, a gente tem que estar ligado nisso. Porque ventos de doutrina já passaram. Paulo, que foi citado aqui, ele advertiu que ele temia que quando ele fosse, entrariam lobos devoradores. Né? E na verdade, se você for parar para ver, não é que estariam vindo de fora, era gente, inclusive, já estaria dentro. Mas com falsas doutrinas de demônios, né? Fazendo com que a igreja não fosse combatida de fora para dentro, mas que fosse minada e combatida de dentro para fora. Mas está repreendida em nome de Jesus, né? Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Se não me empolgo, aí já era, né? Daqui a pouco levanta a placa vermelha ali, só Jesus na minha vida. Não. Que isso? Ah, não. Você roubou nesse negócio aí. Vamos lá, então eu vou ter que correr muito, irmãos. Presta atenção aqui rapidinho. Ó, períodos históricos, quebra de paradigmas. O que são períodos históricos? Vou mostrar aqui rapidinho para os irmãos. Parece que com a gente o tempo é mais rápido, né? Funciona o negócio. Ó, períodos históricos. Eu vou resumir o que está escrito ali. Olha para cá, não vou nem deixar aparecendo lá. Olha para cá. O que são períodos históricos? Períodos históricos são períodos que estudiosos, historiadores, eles viram que existia uma mudança de pensamento, né? Então eles vão classificar como períodos históricos. Aqui nós temos alguns períodos históricos. O que cada período histórico ele vai trazer um entendimento? Como se fosse um metapensamento, né? Um paradigma, o que dita a ordem de uma sociedade. Questões sociais, morais, éticas, políticas, econômicas, tudo isso a gente vai ver um pouquinho aqui rapidinho. E ali estão, né, os principais. Existem também outros, né, subníveis, digamos assim, dentro desses próprios períodos históricos. Pré-história, Idade Antiga, que é onde a gente começa ali, né, a história de Abraão, né, a Bíblia ser escrita. Na verdade, ela não foi escrita ali na época de Abraão exatamente, né, ela foi escrita posteriormente, mas não vem ao caso. A gente tem na Idade Média um marco para isso acontecer, para ser entendido como o início dessa Idade Média, né, porque esses períodos vão ser para poder ter uma referência, vão criar um marco. Não quer dizer que um pouquinho para lá, um pouquinho para cá não esteja já pensando de maneira diferente, tá bom? Na Idade Média, que foi a queda do Império do Ocidente, do Romano, tá, do Ocidente, tá bom? Depois da Idade Moderna, a queda de Constantinopla, né, também Romano ali perdendo, e aí vindo um pessoal de Constantinopla, pensadores, filósofos, né, subindo ali para a Europa, levando o pensamento para lá também. Mas eu fiz questão de colocar em vermelho ali algo que realmente, de coração, se você for parar para ver, dois grandes paradigmas mudaram a sociedade. Primeiro, Cristo. Cristo impactou como nunca nada impactou a história da humanidade. O maior paradigma é Cristo. A Ele é honra, glória, louvor e adoração. Agora, segundo paradigma que vai impactar a sociedade novamente, reforma protestante. O que vai se conseguir fazer, inclusive, após a reforma, só consegue ser feito por causa da reforma. Alguns pensamentos pré-reformadores começaram a acontecer, sim, mas a gente sabe que o marco histórico, né, da reforma protestante é Martim Lutero, quando ele vai lá com as 95 teses dele, tá bom? E depois a gente vai dar uma avançadinha na idade contemporânea, que, né, vai ser marcada ali pela Revolução Francesa, Revolução Industrial e por aí vai. Agora, os impactos dos períodos e o que sobrou de tudo isso. Vamos ver aqui rapidinho. Eu até botei uma imagem que condensa muita coisa para eu poder não demorar muito. Já que eu me conheço, eu sei como é que é. Eu vou chamar a atenção para alguns ali. E você depois, o material vai ser distribuído, tá? Eu botei aqui até se você fosse tirar foto, mas depois não precisa tirar foto nem nada. Deixa só ela tirar foto. Que ela trabalha a imagem ali, eu vou ficar bonito na foto, né? Mas eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes importantes aqui.
né? Algumas coisas que... E eu fiz questão de colocar contrastando, né, da idade... E eu não peguei todos os períodos, tá? Não peguei todos eles. Eu peguei da idade média, da idade moderna e da pós-modernidade, o que isso vai impactando a igreja, como socialmente as coisas vão acontecendo, e aí isso vai acabar, né, influenciando a sociedade de maneira geral e a igreja que está inserida nela também. Primeiro, a principal, lá de cima, visão de mundo. Na Idade Média, existe um domínio, né, da igreja católica. O que é pensado, o que é dito, o que é regido, o que tem que ser cumprido é conforme a igreja católica vai dizer e vai reger. Então, o que acontece? Visão de mundo, ela é teocêntrica. Deus no centro de tudo. Aí você pode falar, que bênção. Mas entenda, tem lados positivos, mas tem impactos negativos também. Tá bom? Na Idade Moderna, antropocentrismo. Agora, o ser humano, ele está no centro de todas as coisas. Agora, tem um filósofo grego que ele até falou disso, muito antes, né, mas ele falava que o ser humano é a medida de todas as coisas. Prótogo, um nome assim eu não lembro agora, tá? Não vou nem parar para lembrar, por causa do tempo. Mas ele falava que o ser humano é a medida de todas as coisas. Agora o homem sim, o homem nessa idade agora moderna, ele virou o centro do universo. Agora tudo é o homem, é por homem e tem que ser por esse meio. Já na pós-modernidade, agora qual é a visão de mundo? O quê? Visão de, eu tenho a minha. E você, ele tem a dele, e ele tem a outra. E tem gente que às vezes tem 3 visões de mundo ao mesmo tempo e contraditórias na cabeça. Por quê? Porque isso aí é uma marca, tá, da pós-modernidade. Ela é múltipla, ela é fragmentada, ela é embolada, ela é assim mesmo, tá? Perde até concisão, tá bom? Deixa eu ver outra aqui importante para nós. Filosofia, isso é importante. Filosofia, corre ali para você ver. Escolástico, o que era escolástico? A teologia não nasceu teologia como teologia. A teologia ela começou a acontecer, né, dentro da filosofia, né? Filósofos começaram a estudar a teologia e começaram a fazer ali os primeiros ensaios, os primeiros estudos. E aí a escolástica foi tipo assim, a gente vai juntar essas duas coisas, né? E não foi muito bem assim, porque aquilo que vai estudar Deus vai fugir aquilo que a filosofia às vezes vai tratar, né? Agora, na Idade Moderna, o iluminismo. Agora, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que fazer sentido, tá bom? Porque agora não tem essa de ficar filosofando, é uma verdade objetiva, o que é, ponto e acabou. Se não se explica logicamente, não se explica, porque tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter um motivo para ser, tá bom? Já na pós-modernidade, por que é? Será que é? Eu acho que não, hein? Será que é? Eu quero ver então, né? E aí já começa uma desconstrução de todo esse pensamento. Por quê? Marca da pós-modernidade, tudo é questionado, tá? E eu vou ganhar mais tempo aqui ainda, que eu vou partir para o próximo, senão o meu tempo vai embora. Daqui a pouco levanto a placa vermelha aí. Ó, a principal, como eu disse aqui, a principal, e o próximo slide eu vou mostrar um pouquinho disso para os irmãos. A principal quebra de paradigma não tem... Irmãos, pode falar o que for, pode falar que foi queda de Constantinopla, pode falar que caiu um cometa, enfim. O que aconteceu, que impactou, moldou de maneira diferente a sociedade, foi a Reforma Protestante. Foi a principal quebra de paradigma, como eu havia dito aqui. E aí muitos vão pensar que o que ela fez de diferente, o que ela fez acontecer, foi mexer apenas na fé e na religião. Muito pelo contrário. Ela mexeu na política. Só pôde existir política e alguém que contradizesse alguma questão política por causa da reforma. Só pôde existir educação que não fosse para os nobres e para os clérigos a partir da Reforma Protestante. Porque antes da Reforma Protestante, só quem poderia ter acesso ao conhecimento, né? Porque existia um estamento, né? Você tinha os clérigos, os nobres e o povo, né? Não tinha quem fizesse alguma coisa por eles, era só usurpar e abusar desse povo. E isso tudo começa a ser desconstruído por causa da Reforma Protestante. Na economia, Max Weber, né, ele tem até um trabalho que é o espírito capitalista e a ética protestante,
Porque esse cara vai ficar inculcado, porque ele vai ver que por que os cristãos protestantes, eles prosperam? Por que eles são os empresários? Por que eles são os ricos? Por que tudo isso está acontecendo? E ele vai começar a tentar, né, elocubrar lá e fazer a ideia da cabeça dele de tentar entender isso, né, e de maneira científica, né, porque na Idade Moderna começa o método científico, né, lembra de René Descartes? Então, é dessa época aí do meio daquilo lá que eu mostrei. E na ciência também, porque antes, na Idade Média, a ciência não poderia ser colocada como questionadora, por exemplo, de Deus, né? Questionar Deus seria blasfêmia, e quem fizesse isso, acontecia o que com ele? Aqui, ó, impactos na igreja, Idade Média, a verdade não está na razão, não existe razão para nada, o que existe é o que a igreja diz. Aí Galileu Galilei fala, ih, rapaz, o negócio, a visão do universo está diferente. O que aconteceu com Galileu Galilei? O que aconteceu com Galileu Galilei? Fogueira, tá? Questionou, morreu. Então o impacto, não existia nenhum pensamento, nada e nem ninguém poderia dizer nada ao contrário do que eles estabeleciam, né? Agora, na Idade Moderna, naturalismo, tudo é natural e a natureza explica todas as coisas. Não tem milagre? Não tem milagre? Quem crê em milagre aqui? Naquela época você não poderia crer em milagre. Por quê? Porque o milagre, na verdade, vão tentar mostrar que não foi milagre. Vão tentar mostrar que existe uma razão, um propósito, alguma coisa que aconteceu, uma coincidência que houve ali, né? Mas não existiria o milagre. Como eu disse, o humano era o centro de tudo. Racionalismo, tudo tem que fazer sentido, razão, né? Individualismo, agora eu digo até na questão da ideia, você até pode pensar como ser individual, isso na ideia da Idade Moderna, né? Só que isso também só pode ser possível por causa da Reforma Protestante, tá? Determinismo, se você nasceu assim e algum problema aconteceu, não é porque você fez escolhas, é porque você nasceu pré-determinado para isso, né? Lembra até outra questão mais avançante aí de algumas vertentes teológicas. E a crítica da tradição, já que a tradição, né, e a Igreja Católica, ela se baseia muito mais na tradição do que na Bíblia, tá? Numa prateleira do que vai se usar, o que se usa mais é a tradição, a palavra de Deus, tá? Então primeiro a tradição, depois a Bíblia, então eles vão começar a criticar também, né, essa tradição. Já no mundo pós-moderno, o sobrenatural já é permitido, só tem um negócio interessante, se não for cristão. Porque se for cristão, aí ele vai ser, sabe, como alguma coisa esdrúxula, pobre de conhecimento, aí ele vai ser meio que ignorado e banalizado. E vai existir um irracionalismo, um misticismo. Será que a gente vê isso dentro da igreja, por exemplo? Porque a gente tem alguns avanços, alguns pontos positivos e negativos aqui na época moderna também, como teve na Idade Média. Agora, interessante, o racionalismo. Bom, eu tenho que conhecer Deus. E a gente viu aqui que o conhecer a Deus é um convite, é uma ordem, é um chamado. Então é um ponto positivo, porque a gente tem que conhecer Deus, ok. A gente não tem só que conhecer Deus, já foi dito aqui, nós temos que ter experiência com Ele, ter intimidade com Ele. Agora, quando chega no irracionalismo, você não precisa conhecer, você só precisa sentir. E aí eu falei que são coisas que podem impactar a igreja, coisas que a gente tem que ter atenção e cuidado. Por quê? Porque nós, como crentes pentecostais, nós entendemos que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Amém por isso? Só que o nosso Deus é um Deus que permite que a gente experimente a presença dEle. Então a gente tem que experimentar a presença de Deus também. E tem gente que quer, por causa dessas ideias pós-modernas, eles querem experimentar o sobrenatural, mas sem conhecer o fundamento do que estão experimentando. Tem igrejas que querem experimentar o sobrenatural, mas não querem entender o Deus do sobrenatural. Será que eles estão experimentando realmente o Deus do sobrenatural? Isso é o questionamento que a gente tem que fazer, né? Para a gente não cair em armadilhas. Deixa eu correr aqui, senão me levanta mais uma placa e vão tomar o microfone na minha mão. Qual é o mindset de hoje? Desafios pós-modernos. O que tem, então? O que eu quero que os irmãos entendam? Quando a gente sai de uma queda de paradigma, de um período histórico para outro, não é que fecha um pacote e agora nada do outro vem para cá. Não. A pós-modernidade, ela é marcada por fragmentos de outros períodos que vieram, de outros conceitos, de outras culturas. Quem já ouviu falar no método científico, que eu citei ainda há pouco aqui? Ele prevalece na academia até hoje.
Você vai apresentar um material acadêmico, se você apresentar alguma coisa na sua cabeça, da ordem que você quiser, vai ser rejeitado aquilo ali da banca. Você tem que apresentar ele de maneira metodológica, para que seja entendível, seja razoável, ou seja, isso permanece. Mas eu estou falando da idade moderna, e nós estamos vivendo o pós-modernismo. Só que não são só as coisas, não foram só as coisas boas que vieram no bojo, né, dessa historicidade toda. Vem muita coisa junto. E o que a gente tem que tomar cuidado e conhecer, e aí é onde eu lanço essa inquietação aqui, qual é a configuração mental de hoje? A gente pode lidar hoje com gente que o pensamento dele é mais racional. A gente pode questionar hoje, lidar com gente que é mais questionadora, né? Por quê? Porque são coisas que fazem parte desse padrão mental de ver o mundo, de se entender a vida, né? Então, o que pode estar por trás do pensamento de hoje? E aí é um desafio que é lançado para nós. Para nós quem? Para nós cristãos, para nós que somos líderes, pastores, professores. Porque por trás de cada cabeça que a gente está olhando, que a gente está instruindo, que a gente está ensinando, que a gente está falando, que a gente está ouvindo, que a gente está se alimentando, existe um pensamento. Agora, qual é o pensamento que está na cabeça dele? Porque olha o que tem ali, ó. Eu coloquei a fé acima de tudo, né? Logo de propósito. Mas hoje nós enfrentamos o quê? A fé, a desconstrução. Desconstrução do quê? Não é só textual, não. É a desconstrução de tudo. Questione tudo. Tudo deve ser questionado, né? Rompa com os padrões da sociedade. Irmãos, igreja tem coisa que não é para ser questionada. Por exemplo, Deus é Deus e ponto. A autoridade de Deus é infalível. A Bíblia é inerrante, é a verdade, é a palavra de Deus. Será que é? Será que ela... Isso são coisas que vêm do passado, mas ainda perduram até hoje. Nós temos que entender que um passado que aconteceu moldou o que nós estamos vivendo hoje, né? O método é bacana, individualismo, ok, pluralismo de ideias, é legal? A gente pode ter a nossa ideia, só que o pluralismo de ideia é interessante, é que a ideia que vale não é a ideia de um sujeito. Se ele tiver uma narrativa, vai ser construída para poder acabar com aquele pensamento. E aí vale muito, prevalece muito o quê? As narrativas. Alguém tem visto narrativas mandando no país hoje aí? Só eu que estou vendo isso? Mais alguém? Mais alguém? Preciso dos 3 aqui para poder falar isso. Irmãos, isso tudo são coisas que vêm acontecendo em nós. Como igreja, como professores, como mestres, como líderes, nós temos que estar ligados em tudo isso, né? Mas como eu disse anteriormente, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dar glória a Deus? E não para por aí. Por quê? Mesmo passando por isso tudo, aleluia, louvado seja o Senhor, a igreja de Jesus, ela segue triunfante, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.